as dificuldades de viver a política de forma mais orgânica, né, numa sociedade tão desigual e com um sistema eleitoral tão perverso, tão cheia de artimanhas. Digo, Aí veio Manfredo, né? Nossa, arrasou também, porque ele foi nos colocando a análise aí de conjuntura econômica, dizendo como é que se constrói toda essa arquitetura da especulação, que depois a gente vai falar, como é que o Papa Francisco... Gente, uma salva de palmas para o Papa Francisco, não é? Eu não tenho como não ser babona, porque como nós estávamos precisando desse Papa. E tinha que vir da Argentina, não é não? Eu que sou corintiana, ai meu Deus. Vamos lá, tem que superar, isso é desapego, supera. Então, ok. Depois nós tivemos, né? Então, nos trazendo isso e trazendo um elemento bem importante, que é a questão da diversidade, de pensar todas as nossas vivências, a nossa atuação, sem perder de vista a questão da diversidade, as diferenças, né? Bom, aí depois não pude dar, infelizmente, meu pai fez a partida dele agora no Natal, e nós vivemos numa sociedade cheia das normas e prazos. Infelizmente, eu estou cuidando do inventário, tinha justamente audiência no cartório aquele dia, mas depois veio o professor Fábio Comparato, que aí eu sou tiete também, né? Porque é uma pessoa honesta. Ele fala, eu venho aí de uma classe média, acho que é alta, branco, não conheço a periferia. Agora, ele coloca o conhecimento dele, o saber, ao serviço das periferias, da luta da classe trabalhadora. Então, merece todo o nosso respeito, né? E vai dizendo dessa construção, insistindo na força que nós temos enquanto povo. E eu fui ficando com o estômago assim, gelado, eu digo, ai meu Deus, e agora? E agora aqui estou eu, né? Fruto das comunidades eclesiais de base. Meu pós-doutorado é na favela do Parque Santa Madalena, na região de Sapopemba, porque é lá que eu aprendi como é que se faz economia, administrar a sustentabilidade de uma família com um salário mínimo, ter que enterrar um filho e ter que, no dia seguinte, continuar tocando a vida, né? Foi lá que eu aprendi o que os cursos universitários nunca me ensinaram, o que dizer para uma mãe quando perde o seu filho, ainda adolescente, antes mesmo dele conhecer a vida. Então, é lá que, de onde vem um pouco do conhecimento que eu tenho, e é o conhecimento que eu digo assim, mais sério. É das comunidades quilombolas e comunidades indígenas do estado da Paraíba, onde eu tive o privilégio de viver 6 anos. Então, é daí que eu perguntava, o pessoal falava assim, estamos numa época difícil. Nós estamos com a seca verde. E eu digo, o que é isso? Não, como que é? Seca verde. Porque chovia, mas não chovia o suficiente para que a plantação rendesse. Então, quer dizer, são coisas que você tem que estar lá junto, não tem jeito, né? Não são os bancos das universidades, como dizia o professor Fábio Comparato, que vai ensinar, né? E aí a gente vai conversando um pouco mais, vou trazendo algumas vivências. Eu pensei da gente primeiro, nós já começamos aqui com um abraço, mas eu sou cheia de querer dar abraço. Eu gostaria de convidar todos que podem a ficar em pé. Com coragem, não precisa nem fazer silêncio, de jeito nenhum, e pensar o seguinte, que esse conhecimento do norte, e alguém dizia, né, acho que foi até o professor Fábio, que eles estranham quando a gente dança muito, não sei o quê, e, de fato,
Agora, que essa coisa do tocar é muito importante. Tem uma professora aqui da casa, Bader Sawaya, da psicologia social, que ela diz, a consciência, ela vem da racionalidade, mas ela vem também do afeto. E essas duas, a razão e o afeto, precisam estar coladinhas, porque se desconectar, não rola. E no sistema perverso que está instalado nesse país, a gente precisa se conhecer de pertinho, do cheiro. Por quê? Porque vai ter momentos que talvez a gente não possa falar, a gente vai ter que identificar quem está atrás da gente pelo cheiro, né? E aí pensar, então, nesse ser que nós somos, como a mística já nos trouxe, porque nós não somos singulares. Na verdade, nós somos um singular plural, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos o nosso pai, a nossa mãe, todas as pessoas com quem nós convivemos. Aquelas que nos proporcionaram bons encontros, vamos pensar em algumas. Mas nós somos também aquelas que nos trouxe sofrimento, que nos desafiou. Essas pessoas também foram importantes, são importantes nas nossas vidas, porque elas nos ajudam a descobrir o nosso potencial para superar essa dificuldade. Vamos abraçar quem somos? Que raramente a gente tem tempo, né? Ai, que delícia, vamos abraçar. Abraçar com carinho as pessoas dos bons encontros e com compaixão as pessoas que nos trouxeram dificuldade. E agora a gente vai trocar esse abraço com quem a gente ainda não abraçou essa semana. 30 segundos, porque eu tenho um monte de coisa para conversar e o tempo passa assim rápido. Quem eu não abracei ainda, eu não te abracei. Vem cá que eu vou te dar um abraço. Te abracei. Coisa boa, delícia. É isso aí, coisa boa. Nossa, tá lindo, hein? Agora vamos voltar, porque eu tenho 3 horas só para conversar. Vamos lá. Que delícia, né? Coisa boa. Então, agora voltando, não sei quem inventou relógio, né? Não sei. Isso é um problema para mim, esse povo que fica inventando relógio. Então, eu pensei da gente dividir a conversa mais ou menos em 3 blocos. Eu hoje, na parte da mística, eu abracei a Dirce e a Fátima. Foi tão bom, obrigada. Delícia. Elas me abraçaram. Melhor lugar do mundo é em meio a um abraço, né? Então, eu pensei o seguinte, o tema do curso de verão é ética, participação popular na política, a serviço do bem comum, não é isso, Padre Beoso? Então, esse é o tema que perpassa por todas as conversas que nós estamos tendo nesse encontro. E eu fiquei pensando, antes de entrar no meu específico, eu preciso entender aqui o espírito do que o curso de verão está pedindo para nós. E aí eu pensei, a ética. E eu fui buscar, que a gente vai também estudando, conhecendo algumas pessoas, e às vezes a gente até acha que as pessoas, nossa, é um filósofo. Aí você vai estudar a vida do cara, foi um lascado também, porque as pessoas que pensam, elas não têm, elas sabem que o dinheiro está a nosso serviço e não nós a serviço do dinheiro. E aí, geralmente, essas pessoas acabam em uma situação material bastante pobre. Foi o caso, por exemplo, de Baruch Spinoza, que é um filósofo racionalista do século XVII. Mas por que eu trouxe esse rapaz, Spinoza? Porque ele dizia assim, falando de ética. A ética, ela exige... Primeiro, antes de entrar na ética, eu gosto muito quando ele diz que a gente precisa educar para não obediência. Quando eu vi isso, eu falei, eu gostei demais. Gostei demais disso, porque isso te remete à liberdade.
Mas ele fala dessa liberdade como ética, de uma liberdade em que, para que você possa se desenvolver e alcançar a sua perfeição, sem precisar usar de artimanhas, sem precisar enganar, respeitando os outros. Eu falei, olha, eu não sou desse século, mas estou gostando desse rapaz. E aí ele vai continuar essa conversa. Eu digo, então eu quero pensar ética nessa perspectiva, da não obediência. E por que isso? Porque isso tem muito a ver com a violência. Nós vivemos como advogada, eu, na verdade, fazer direito para ver como é que a gente, lá da periferia, se defendia do Estado. Desse Estado, não do Estado que a gente quer, desse Estado gerenciado pela elite branca, né? Que nos ensina a obedecer o tempo todo. E a gente vai dizendo amém. Então, eu digo, tem que passar por aí. E ele dizia, e muitas vezes a dificuldade é que a gente não conhece as coisas e as pessoas como deveriam. Ele dizia, é justamente por não conhecer que a gente tem medo ou julga, faz um julgamento equivocado, uma avaliação equivocada. Diz, é preciso conhecer na sua profundidade. Às vezes não dá para conhecer tudo na sua profundidade, mas dá para se aproximar, pelo menos. Porque só o encontro, né? Só o encontro pode nos ajudar a romper com os preconceitos. Porque nós temos aqui uma série de armadilhas que nos empurra para não conhecer o outro e a outra. Né? Nós falamos nesses dias todos, a mídia, sistemas perversos. Sempre que eu falo, eu acho que agora saiu do ar, felizmente, aquele programa horroroso, Big Brother. O que é aquilo, Satanás, sai de reta? Tem nada a ver com a nossa cultura. Quem daqui é irmão mais velho ou mais velha na família? Na nossa cultura, com raras exceções, os irmãos mais velhos e as irmãs é quem ajuda a cuidar dos outros. Geralmente, até mesmo quando os pais estão mais velhos ou já faz a partida, é na casa do irmão ou irmã mais velha onde a gente se encontra. Essa é a nossa cultura. Agora, vem um programa que diz que o irmão mais velho, o grande irmão em inglês, né? O irmão, ganha quando ele expulsa todo mundo. Olha que coisa louca. Aí eu pensei ontem, quando o Fábio Comparato falou, cadê o plebiscito, o referendo? Vamos mandar tirar essas coisas das nossas casas, das nossas telas, dos nossos meios de comunicação. Então, eu estou trazendo isso porque a gente precisa fazer um exercício enorme para conhecer as coisas, de onde vêm, como são construídas, para que a gente possa ter de verdade uma conduta ética na concepção e na percepção da liberdade. Então, eu digo, opa, legal campanha da fraternidade, é isso aí. E vindo da igreja, entender como é que é essa igreja, eu digo, meu Deus do céu, Pai, ajuda que o Espírito e as ideias do Papa Francisco alcance nossas comunidades, alcance os nossos arcebispos, né? Então, isso, porque a gente tem que conhecer, ok. Aí vem a outra parte que eu disse aqui, participação, e não era qualquer participação, popular. Eu disse, agora pegou. Por quê? Porque participar é muito genérico. Agora, popular, né? De que vem do povo. E eu pensei, aqui o que eu quero pensar é como chamar a atenção, porque quando a gente fala povo, a gente cai na hegemonia. Parece que povo é tudo igual. Agora, como eu estou chique, né? Estou lendo, tal. Aí eu fui lá para a Itália e conheci um tal de Gramsci. O rapaz também já está na outra vida. Porque ele disse, esse negócio de homogeneidade, na classe trabalhadora é tudo igual. Não existe isso, não. Mesmo na classe trabalhadora, tem vários grupos diferentes. Eu digo, é isso. Eu quero bater um papo com esse cara. Por quê? Porque, gente, quando a gente fala de participação popular, a gente precisa estar muito... Oi, Adriano. Coisa boa de ter aqui. Diogo. Adriano Diogo, parceiro para todas as horas. Então, o que acontece? Tem muitos grupos. Mesmo lá na favela, eu percebo. Qual é a viela que se sente Avenida Paulista?
Tem essas coisas, né? Veja bem, nós somos cristãos da Igreja Católica. Olha quantos grupos tem. Até hoje, as freiras, as mulheres, não podem ser sacerdotes. Olha quantos grupos nós temos, diferentes. Né? Então, são muitos grupos dentro dessa irmandade toda. Então, quando a gente pensa povo, a gente precisa pensar os diferentes grupos, se a gente de verdade quer investir numa participação popular. Se eu vou conversar na minha... Eu pensei ontem, quando o Fábio Comparato dizia, fazer para ter silêncio à noite. Eu disse, ai, o que eu vou fazer com os meus bailes funks? Por quê? Não estou falando do conteúdo, já tem grupos bem avançados. Eu quero dizer o seguinte... Quando a gente fala de povo, nós vamos ter que falar de encontros geracionais. Eu preciso ter uma forma de abordar, por exemplo, um grupo idoso de uma forma. Eu preciso acompanhar um grupo de jovens que frequenta a comunidade de fé, que participa das celebrações de um jeito. Eu preciso abordar o grupo que frequenta o funk e vai descendo tarará, de outro jeito, porque eu preciso chegar, não preciso? Então eu preciso chegar, eu preciso pensar uma pastoral que dê conta das pessoas que saem de madrugada para trabalhar. Né? Eu lembro de ter um padre comboniano, e eu cresci muito entre os combonianos, e eu gosto muito de lembrar deles, porque o lema do fundador, que trabalhou na África, era salvar a África com a África. Ou seja, identificar que é essa força que nós temos. Ele só conseguiu descobrir quando chegou na África, claro, né? Mas estou trazendo isso para a gente pensar. Participação popular, ela nos demanda conhecer essa diversidade que o Manfredo falou, né? Eu preciso dialogar mais com isso. Eu preciso ver como é que as nossas comunidades, em um tempo em que a intolerância está tão forte, é uma intolerância produzida no centro, no coração da hipocrisia, né? Por exemplo, contra os homoafetivos. Quer dizer, desde sempre quiseram controlar a afetividade humana como forma de controle dos corpos e das mentes. E isso tem voltado com uma força muito grande. Como é que a gente vai dialogar? Eu não gosto de criticar religiões, aqui eu não estou criticando a fé das pessoas. Mas quando eu escuto, por exemplo, algumas perversidades, quando eu digo assim, quando eu era do mundo, eu tomava um copinho de cerveja. Quando eu era do mundo, eu dançava. Gente, olha como que é. Eu estou aqui muito em casa, que eu estou falando para irmãs e irmãos, o que é a crueldade. Porque a fé para uma pessoa que sofre, às vezes é o último recurso da pessoa. Então eu estou na minha família, meu filho infelizmente está usando drogas, para além daquilo que lhe pode lhe dar prazer, está usando droga que já lhe prejudica a sua mente e o seu corpo. E agora, aonde eu vou buscar força, diz que eu não pertenço mais ao mesmo mundo que o meu filho. Isso é uma perversidade, porque se eu não pertenço mais a este mundo que ele pertence, eu vou ter mais dificuldade de encontrar os caminhos para estar próximo e achar a solução desse problema. Percebe? Então, são muitas armadilhas, né, Rafa? Então, a gente precisa ir conhecendo e desconstruindo essas armadilhas. Então, a ética procura isso, né? A participação exige essa identidade. E aí, tinha um dominicano, cadê o Carlinho? Veio, tá lá, porque ele disse que hoje ia me fazer umas perguntas. Ele ia aí para me provocar, perguntou, mas nós somos todos irmãos. Aí eu parei para pensar, porque eu falei, a coisa está tão virada, né? Deixa eu pensar um pouco. E aí disse, não, nós somos, que Deus é misericordioso. E eu acredito que Ele é pai e mãe de todos nós mesmos, para o bem e para o mal. Agora, o que nós não somos, o fato de sermos todos irmãos, não quer dizer que somos todos e todas aliados, né? Que é uma conversa que a gente vai fazer daqui a pouco. E aí vem, então, a ética,
a participação popular, a política a serviço do bem comum. A política, eu também fui a Spinoza, porque ele dizia a política, mais do que administrar um povo, a política é para nos libertar do medo, da opressão, a busca da liberdade. Então, essa é a concepção de política. Então, quando o Fábio disse, seria muito bom termos um partido formado por pessoas que não querem se candidatar. Digo, opa, gosto disso. Para que a gente tenha liberdade de dizer, olha, vai nos representar, né? Sem ter tanto essa fissura, que esse é um desafio se a gente quer enfrentar o ano que vem, a violência, esse ano de eleições. Nós sabemos, pessoal do PT, pessoal da esquerda, nós, principalmente assessores, pessoal que vai fazer campanha, nós podemos fazer campanha juntos, sem nos degladiar, para que a gente realmente consiga dar avanço. Numa casa tem mais de uma pessoa, ou ainda que seja uma, vamos conversar, vamos apresentar as propostas, porque senão a gente vai reproduzir o colonialismo. A gente vai perguntar às pessoas, mas impondo, não, se a gente acredita nas propostas, vamos apresentar as propostas. E vamos, a proposta do outro companheiro é bacana também, veja com qual você se identifica. Isso é importante, né? Então, tá bem. Então, essa é a ideia da política. E a questão da violência, no enfrentamento para superar a violência. A minha vida toda, que passei por muitas situações de violência, achava eu pequena que bastava a gente querer fazer o bem, que estava tudo certo. Eu descobri que fazer o bem mexe com poderes enormes. Então, desde os 14 anos, participando das pastorais, trabalhando no social, aprendi que a violência é o uso do poder, da força, por um indivíduo ou grupo, para poder humilhar, para poder tirar o sossego, para poder machucar um outro indivíduo ou grupo, né? Então, dentro dessa concepção de violência, como é que a gente pensa essa superação de violência? Então, é por aí que eu pensei como é que dialoga tão bem com a gente realmente isso. E pensar a campanha da fraternidade, é preciso a gente ter esses elementos, sabe, gente? Porque, como eu digo, a diversidade está em todo lugar. E a gente sabe que os temas, e felizmente a CNBB tem conseguido, com a nossa força, manter as campanhas da fraternidade, que é tão importante. Eu só acho que elas poderiam ser o ano todo, não tem que ser o peso maior num período tão curto, que tem férias, carnaval e pronto, já passou. É nossa responsabilidade mantê-la viva durante todo o ano, né? Mas tem muitos grupos que eu pensei assim, de boa, com todo respeito, mas esse cartaz da campanha da fraternidade, sabe, o Frei Carlinho me perguntava, eu ando inquieto, porque eu me sinto irmão, mas eu estou ainda numa zona de conforto, não foi mais ou menos isso? Ele resolveu se confessar comigo e se lascou. Eu disse, não tem outro jeito, gente. Se a gente quer sair da zona de conforto de verdade, viver essa cristandade que nós tanto buscamos, tem que ir ao encontro. Tem que ir ao encontro. Pode até mandar e-mail, botar no Face, mas o negócio é pele, é carne, é toque, entendeu? É corpo, é ali. A gente tem que ir ao encontro, tá? Não tem outro caminho. E eu estou colocando isso porque eu pensei, se a equipe que fez com certeza, muito trabalho, e repito, todo o meu respeito, mas tivesse ido um pouco mais encontro, as pessoas que estão vivendo no seu corpo essa violência, ali teria uma foto de uma mãe do grupo Mães de Maio, grupos de Mãe na Dor, que são as mães que têm perdido seus filhos dentro do genocídio, né, pelo genocídio. Tinha havido ali se você procurar ali o indígena naquela roda ali, é um negócio, né? Enfim, mas todo o nosso respeito. Eu estou trazendo isso para dizer, cabe a nós, que viemos para um curso de verão, que sabemos qual é a linha,
qual é o objetivo? Nos formar para que a gente possa fazer um trabalho com mais qualidade, de mais convencimento. Muitos de nós aqui nos achamos liderança e não conseguimos, às vezes, reunir 10 pessoas. Nós aqui não conseguimos nem trazer o pessoal do fundo aqui para frente. Que diacho de liderança nós somos? Tá difícil o negócio. E olha que com o Salvador a gente se conhece, ele não tinha ainda nem pelo no sobaco. Mas tá difícil, gente. Então, nós sabemos porque nós viemos para cá, né? E aí, Fábio, vamos começar. Então, eu pensei, como é que a gente, né? Então, esse é o nosso trabalho nessa campanha da fraternidade. Fala sério, porque nós temos irmãos e irmãs que, por exemplo, na campanha da fraternidade sobre a situação carcerária, tinha gente que falava assim, não, a gente tem que falar do preso de coração, aquelas pessoas que estão presas em si. Não. A campanha era para falar das pessoas que vivem dentro dos presídios, das famílias que são humilhadas nas filas dos presídios. Não vamos achar caminhos outros para o objetivo dessa campanha. Essa campanha é muito clara, é a superação da violência. E a violência é tudo aquilo que nos tira a possibilidade de ser feliz, de sermos serenos, de termos alegria, né? Então, nós vamos falar mesmo do nosso povo, mesmo dentro dessa diversidade. E aí eu pensei, porque a campanha fala, é verdade, a violência, ela atinge toda a sociedade, mas não atinge da mesma forma. E aqui a gente tem que tentar sermos contundentes, firmes. Como nós temos aí, depois do golpe, nós temos várias situações que têm nos feito regredir. Isso veio sendo conversado pela Luísa, pelo Manfredo, pelo pessoal que trouxe a escola de cidadania, né, a formação política, pelo professor Fábio Comparato. E vim até com a minha camiseta que eu ganhei porque, lá da ACAD, que é a associação que trabalha com as comunidades quilombolas, com o pessoal da terra, dos assentamentos. E aqui uma saudação ao padre Luiz Couto, né, nosso deputado federal pelo PT, que é muito íntegro, é sempre muito bem cotado quando diz do trabalho e da defesa dos direitos humanos. Foi ele quem puxou também o Frei Anastácio, mas a CPI que investigou os grupos de extermínio na região do Nordeste, né? Então, quer dizer, hoje, o que a gente está tendo aí? O projeto de lei, a PEC, né, 215, que nem sei como está agora, mas que entrega a demarcação das terras indígenas e quilombolas para os latifundiários, para a bancada do boi, em Brasília. Então, é muito sério, é desse povo que nós estamos falando. Então, aqui nós temos que invocar o espírito, para ver se, quem sabe, o espírito de Dom Oscar Romero, que também, antes de se converter, se aliava nos encantos da burguesia, mas quando ele foi para o encontro de pele, sabe, né, com o amigo padre dele, pronto, ele se converte e muda tudo, não foi assim? Pois é, quem sabe atinge, né, assim em São Paulo e outros lugares. Esse espírito, sabe, gente, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Todo o Brasil é alegre, mas vocês entram no Google e dão uma olhada qual é o índice de suicídio no Brasil. É altíssimo. E tem crescido muito, principalmente com os jovens indígenas. Isso não é... E esse suicídio é um protesto. Então, é desse rosto, desses corpos que nós estamos falando. Alguém me controla? Porque se deixar, a gente vai aqui até o último dia do encontro. Me avisa aí uns 5 minutos antes, tal. Pode passar, Fábio. Queria falar assim, que quando a gente fala, né, eu não vou falar nem tanto do tempo da escravidão, e a gente pode mencionar depois, mas a gente, como diz aqui o padre Beoso quando apresentou, é um processo de violência estrutural que vem de longe, né?
E aí que provoca, então, a expulsão do povo indígena, o desemprego. E quando a gente fala, tem essa professora que eu comentei, ela fala muito do sofrimento ético-político, que é o sofrimento provocado pela humilhação, né? Pelo desprezo, pela incitação ao medo, Abade Sawaia diz. E o desemprego é muito humilhante, porque, como dizia o professor Fábio, o trabalho é onde a gente passa depois na vida adulta a maior parte do nosso tempo. Então precisa ser um lugar onde a gente faça coisas que a gente gosta e seja alguma coisa importante para o crescimento da coletividade. E o fruto desse trabalho, que tem que ser um trabalho digno, é quem não vai nos sustentar. Ou vocês acham de verdade que é fácil uma pessoa voltar para casa e não ter gás para fazer a comida? Porque pedir para os outros costuma ser mais fácil, mas quando a gente tem que pedir para a gente, ai! Então pensa, eu me lembro quando criança, né, a minha mãe trabalhando de empregada, tendo que jogar comida porque elas não deixavam ela trazer e a gente tendo que dividir um ovo em 7. É difícil. Você ir para uma escola, uma criança ir para a escola e muitos, não todos, mas com essa cultura de uma estética construída pelo consumismo. Então, a criança bem arrumadinha tem até presentinho para a professora e a outra não tem um banheiro para tomar um banho decente para ir para a escola. Então, a humilhação, ela é muito sutil muitas vezes, né? Ela vai passando assim. Como é que isso vai se dando? Então, é muito perverso. E a gente vai vendo, quando a gente falou do suicídio, de pessoas que estão há muito tempo sendo humilhadas e não dá conta desse sofrimento. Que é um sofrimento ético-político que não é dela. É provocada por um sistema de exclusão. Né? Então, essas pessoas têm rosto. Estava aqui na PUC pensando, foi, pô, difícil Universidade Católica. Não, aqui estudando, eu estou aqui estudando, mas só com bolsa, vamos combinar. Aí, se você quer encontrar o nosso povo, você tem que ir conversar com o pessoal da faxina, os porteiros. É aqui que estão as pessoas negras. Você não vai encontrar as pessoas negras, com raríssimas exceções, no curso de Direito, por exemplo. E mesmo em outros cursos, né? Entrou alguns para um e tal, não sei o quê, mas é dificílimo, né? Então, para dizer... E às vezes a gente passa a nem ver, né? Nem ver que a pessoa existe, que está lá. Então, é preciso a gente confrontar esses rostos, porque só o encontro vai nos mostrar qual a cor e o cheiro das pessoas. Sem isso, não rola superação da violência. Né? Aí, vamos lá. Os despejos. O Centro Gaspar Garcia, que trabalha muito com os trabalhadores informais, ambulantes, também com moradia, nós temos em São Paulo, é a cidade, a capital mais rica do Brasil, mas é a que tem o maior número de população em situação de rua. Mais de 20 mil. Se as ordens de despejo em cursos for cumprida, nós teremos mais 23 mil pessoas em situação de rua na região central. Se tiver alguém aqui do Gaspar Garcia, me corrija se estiver errado, mas li isso nos documentos. No Brasil, nós temos mais de 6 milhões de imóveis desocupados. E não estou falando de casa de praia, e se aquela chacrazinha que a gente vai melhorando cada vez que vai um pouquinho. Não, fora isso daí, desocupado mesmo. E nós temos um pouco mais desse número, 7 milhões e pouco de pessoas sem moradia no Brasil. Então, como diz, falar de direitos humanos, falar de superação de violência, é uma conta matemática. E a gente precisa conhecer um pouco dessas informações para que a gente se empodere e possa fazer esse diálogo frontal com quem se denomina, pela nossa lei, autoridade. Né? Porque, veja, essa violência... Nós tivemos, em Sapopemba, nós estamos lá desesperados, até um agradecimento ao bispo da região, Dom Luiz, que a gente, Dom Luiz, por favor, vem aqui, porque as famílias vão ser despejadas, e foram de fato, infelizmente, e a gente dizia, o terreno era da prefeitura, a prefeitura pediu despejo,
porque era de risco, e agora em São Paulo está essa história, é uma ação do Ministério Público, está em área de risco, está lá na favela. Mas você sai da área de risco e vai para onde? Porque esse corpo existe. Pasmem vocês que a única disponibilidade da prefeitura era oferecer o caminhão para pegar o pouco dos bens materiais dessas famílias para levar para um depósito. Ou levá-las para um abrigo coletivo, longe de onde elas têm as relações afetivas, de trabalho, da comunidade de fé. Fiz uma petição dizendo assim: Excelência, essas pessoas existem fisicamente, materialmente. É templo de Deus, né? Existem. Precisam ocupar. Sem chance. Tem uma garota aqui. É que é triste, gente. É uma humilhação. Ser despejado. É dizer, o teu lugar para você ir no centro de saúde, se você não tiver um endereço, você não faz a sua carteirinha no centro de saúde. Se você tiver aqui num centro de referência da assistência social, se não tiver um endereço, você não faz. Nos bairros, no centro, como a população de rua está concentrada, ainda rola. Mas nas periferias, não. Né? Então, veja, até se você for batizar, as pessoas querem o endereço de onde você mora. Então, vejam bem, é esse o processo que nós estamos, né? Aí passa. E nós chegamos aqui, é uma foto da região Cracolândia, porque eu trouxe. Não é para ficar em São Paulo, mas é que como virou notícia, né, nacional, para dizer, as pessoas chegam aqui depois de um longo processo de humilhação, de falta de direitos, né? É um problema de saúde. E que se a gente está falando de superação de violência, nós, cristãos, precisamos tomar, como diz a professora Estela Graciani, tenência. Porque, vejam, que a pesquisa demonstrou, e vamos conversar um pouquinho mais disso depois, que das pessoas que querem o rebaixamento da maioridade penal, 64 são pessoas católicas e evangélicas. Oh, gente, vamos conhecer. Lembra aquilo que a gente falou antes da ética? Que é preciso superar as aparências para a gente conhecer as pessoas e os problemas de verdade na sua profundidade, justamente para não cair nas armadilhas do sistema. Porque, como aqui, declarar guerra às drogas é uma política da direita, da bancada da bala. Tá? O problema da drogadição é um problema de saúde. E nós não vamos resolver o problema da droga encarcerando mulheres que estão entrando no tráfico porque não tem trabalho, porque falta creche onde deixar os filhos, porque vive numa sociedade que diz que você vale a sua aparência e o que você tem. Não é esse o caminho. Vamos conhecer e aprofundar um pouco melhor. Manter essa garotada que fuma seu baseado na clandestinidade é criminalizá-los e é afastá-los de uma possibilidade de encontrar outros caminhos. Mas a gente pode conversar melhor também sobre isso. Mas estou trazendo, sabe, o papel de quem tem só 1h, 40 minutos que a gente precisa conversar, não é 1h e 40 minutos, né? 40 minutos. Sabe, é jogar pimenta para ver se a gente começa a conversar sobre esses temas nas tendas e em outros lugares. E é tratar dessas pessoas, eu não sei em quem que trouxe aqui, não sei se foi o Beoso, mas que dizia, a crise principal é a desconsideração com o humano. Né? Então, quando eu trato as pessoas como adjeto, como um lixo, como algo que não serve mais, isso é o ápice de uma crise seríssima. E é isso que tem acontecido. Nós temos tirado a humanidade das pessoas para justificar uma violência que não é justificável. Né? Então, esses rostos que a gente traz quando a gente fala da superação da violência. Não venham me falar de violência. Ah, mas o rico também é assaltado. Não dividir os bens, meu bem. Né? Tem várias formas de dividir os bens, socializar os bens. Se você não divide por bem, alguém vai te tirar, né? Então, assim, eu lamento, eu não quero isso. Não é apologia à violência de jeito nenhum. Mas
Nós vamos, essa campanha não é para falar da violência psicológica de alguém que não sabe se vai hoje para Guarujá, se vai para o Hotel Chique Natal. Não é, não é. Essa campanha da fraternidade é para falar desses corpos. Tudo bem? Então, estamos de acordo, estou gostando. Agora, quando a gente fala disso tudo, eu falei, Padre Beoso, vamos falar de todas as violências. Mas eu quero falar do genocídio, da juventude negra que vive em situação de pobreza nesse país. Eu gostaria de apresentar um clipe. E por que eu passei essas lâminas antes? Porque senão a gente olha os dados sem entender, tá, quem são as cores. Eu queria, assim, de pedir novamente, a gente vai ver os dados. Por dia, 82 jovens são assassinados no Brasil, tá? Eu fiz as contas, até ontem, daria 5 dias de curso de verão. Então, seriam 420 pessoas mortas. Dá esse público que tem aqui. Podem levantar, por favor? Pensem vocês, perguntem em 30 segundos, porque meu tempo está estourando, qual é o sonho da pessoa que está ao lado? Um sonho de sociedade. Qual é a utopia de sociedade? Bem rapidamente. Dri, pergunta para a nossa amiga. Qual é o teu sonho de sociedade? Qual é o teu sonho de sociedade? Sonho de sociedade? Mas como você se refere? O que você se refere? Sim, a que você se refere? Como você pensa viver numa sociedade? Que tipo de sociedade você gostaria? Respeito, amor. De fraternidade. 2 minutos para mim. Tá. Então, só para dizer, gente, pensem nesses sonhos. Vocês agora estão mortos. Foram assassinados. Acabou. Vocês são jovens de 14 a 29 anos e vocês acabam de ser executados. Quando a gente está falando de genocídio, nós não estamos apenas falando de número. Nós estamos falando de sonhos destruídos, de afetos, de energia, de possibilidades de cura do câncer, do HIV, de novas formas de transporte sem poluir o mundo, de formas de direito que as pessoas possam ter os bens melhores partilhados. É isso que se mata, como dizia o sociólogo Boaventura. O pior genocídio, para além dos corpos, foi o genocídio, o silêncio do conhecimento do povo, né? Então, vejam, é isso que eu quero que a gente pense. Porque nos movimentos sociais, nas nossas comunidades, a maior parte é de mulheres. Quando uma mãe perde o seu filho, ela perde muita energia. Ela já não quer participar de muitas coisas, porque o sofrimento é de tal que se ele não for acolhido pela comunidade, essa mulher adoece. Já passo. A mãe da Ampará, que é as mães de pessoas no sistema carcerário, ela diz assim, Valdênia, fulano não veio porque tem mais um corpo mutilado. Elas estão adoecendo, desenvolvendo câncer. Hoje mutila o seio, amanhã outra parte, porque esse sofrimento, ele é carnal, né? Então, quando a gente está falando do genocídio, todo mundo perde. Então, é essa violência que a campanha quer trabalhar. Por isso que a gente olhou aquele rostinho, botaram até pó de arroz no rosto do menino, para talvez pareça assim a câmera, não sei se conta da luz, da falta da campanha, né? Mas tudo bem. Então, quero dizer, esta é a violência que queremos superar. Vamos cantar e a gente entra no clipe. Pode ser? 85. E pode levantar, que a música é boa. Número 85. Vamos ressuscitar. Vai lá. Ninguém ouviu um soluço de dor
no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Neito entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz de guerra, todo povo desta terra, quando pode cantar, canta de dor. Ecoa noite e dia, ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, pois sou apenas como o solo sai de dor. Todo mundo sentado, atento. Vamos lá. A luz. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170.000 pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192.000 homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio. Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30.000 morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia, ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens. No Brasil, apenas entre 5 a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100.000 habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional. Então, eu quis trazer, o Padre Beoso até ontem me emprestou aí um PowerPoint que ele fez, está trabalhando, né, a formação da campanha, está muito bom, e talvez tenha que pensar até em divulgar, levantou vários dados sobre a situação da violência, e como ele tem rodado aqui o Estado de São Paulo, trouxe inclusive vários dados, né, do Estado, e inclusive da cidade de São Paulo, que eu não trouxe muitos, porque nós estamos aqui em um público de Brasil,
mas tem aumentado muito. Esse número já não é mais esse, aumentou, né? Hoje se precisa até ser atualizado. É muito sério, e na região do Norte e Nordeste isso tem aumentado significativamente. No âmbito internacional, a média seria de 10 assassinatos, homicídio, nível tolerável, né? De 10 por cada 100 mil habitantes. Nós temos municípios como Altamira, que esse número, salvo engano, eu até tinha anotado aqui, ele passa de 100 por 100 mil habitantes. Então, Altamira, depois alguns municípios em Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas, mas também Rio Grande do Norte, né? São Paulo também tem lugares violentos. Ontem, vendo o material com o Beoso, ele mostrava aqui na cidade de São Paulo, tem um bairro chamado Moca, que é classe média, baixa, mas se acha alta, né? Um povo bem conservador ali. Tem gente boa também, mas é difícil aquele bairro. Se lembra qual era o dado? A possibilidade de alguém sofrer uma violência ali era 23 vezes mais, não era isso? Do Brás. Então, o Brás é onde todo mundo vem do Brasil todo fazer sacolão para revender as coisas lá do Brás. Então, no Brás, a gente tem as comunidades bolivianas, vários imigrantes hoje do Haiti, de vários países, muita gente da região Nordeste, que trabalha, vivem ali nos cortiços. Ali, a chance de sofrer uma violência é 30 vezes maior do que ao lado. E nós estamos falando ao lado 1 quilômetro, tá? Andando. Então, veja, é muito sério como é que ela vem se dando, né? E a gente traz essa questão do genocídio, porque nós temos falado dele como chavão. E ele tem muitas formas desse genocídio. As estratégias dessa... Porque que é o genocídio? O Brasil, em 1952, ele ratificou o Tratado Internacional contra o genocídio, que é a destruição de um povo ou parte desse povo, né? E a gente, então, não regulamentou como lei interna. Mas vejam que em 2015, por conta da PJ, do trabalho da Pastoral da Juventude, se conseguiu abrir uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquéritos, que investigasse a questão do genocídio contra a juventude negra no Brasil. E dos grupos, obviamente, né, da luta negra. Então, veja, um congresso que é altamente conservador, mas também tem pessoas boas, formaram uma equipe, viajaram o Brasil todo, e qual foi a conclusão do relatório que foi publicado em 2016? Há em curso o genocídio da juventude negra e pobre no país. Então, nós não podemos fazer de conta, não estamos falando de qualquer corpo. Eu não sei os outros estados, mas eu posso falar por João Pessoa, posso falar Recife, eu não sei se mudou, mas São Paulo, que as pessoas que vivem em situação de pobreza, elas têm de 15 a 20 minutos para velar o corpo do seu ente querido. E o luto é um direito humano. E essa especulação maldita descobriu até isso. As pessoas não têm o que comer, mas estão pagando o carnezinho de funerário. Né? Então, para ter direito àquele momento de luto. E por que isso convém não ter espaço para luto? Porque já pensou o final de semana, de ontem para hoje e de hoje para amanhã? Nós vamos num cemitério, se as pessoas tivessem, porque na Europa e nos Estados Unidos, é de 2 a 4 dias o tempo de velório. Para dar tempo... Oi? Na Bélgica, uma semana. Para dar tempo aos familiares chegarem para processar. Não é que o corpo fica ali o tempo todo. Ele fica lá cuidado no lugar onde tem que estar e depois tem um momento que vem com a família. No Brasil, não. Porque, veja, é para invisibilizar a materialidade dessa violência. Porque quando a gente olha, vai
num velório, a gente olha, lembra, a gente ri das perversidades também. A gente lembra as coisas engraçadas da pessoa, a gente lembra as relações de afeto, a gente vive essa passagem. Invisibilizar, subtrair esse direito humano é uma perversidade terrível. Né, gente? Faz parte. Nós precisamos superar essa violência. Né? Então, vejam, eu fico agradecida com o pessoal que vai no cemitério rezar lá, né? Porque está lá, pelo menos. Mas, porque ninguém mais quer ver. Precisa tirar. Então, acho que a gente precisa conversar disso. Essa lei, que tem uma lei agora, eu vou falar bem rapidinho, só dessas duas, e a gente abre para conversa, que chama Estatuto da Adoção. Eu vou contar rapidinho a história de Ana. É um nome fictício, que o nome é outro. Uma garotinha, a mãe tem um déficit leve de mental, mora na favela. O Estatuto da Criança e Adolescente diz que é direito da família ficar com a sua criança. E se o pai e a mãe não têm condições, a família estendida, que pode ser, inclusive, uma madrinha, um padrinho ali, que vive, que tem relação de afeto. E aí, um grupo que não é do mal, é um grupo bom, mas que está entendendo errado a coisa. Porque pensar o pobre a partir da burguesia, isso é um complicador, né? Está preocupado com o número de crianças e adolescentes nas instituições que poderiam ser adotadas e não conseguem ser adotadas. Vocês devem ter visto propaganda por aí, estão quase oferecendo na televisão, olha, tem esses daqui querendo, uau. Só que essa criança tinha 2 meses, quando uma vizinha que nunca teve menina, e os filhos já estavam grandes, queria uma menina, levou para o Conselho Tutelar dizendo que a mãe fazia maus tratos. O Conselho Tutelar, os conselheiros, sem preparo nenhum, registrou um boletim de ocorrência em cima da fala dessa pessoa. A criança foi colocada num abrigo, uma menininha branquinha, E essa mãe, depois de, acho que 6 dias, desesperada, procurou o Centro de Defesa de Sapopemba, onde a gente atua. Que não conseguia, porque o Conselho Tutelar disse, você espera que o pessoal da instituição, ou seja, o abrigo, vai entrar em contato com vocês. Eu disse, não é assim, não. Ela não conseguia ver a menina, ok. E aí, eles disseram que a garota estava com picada de bicho, pernilongo e tal. E aí, o que acontece? Essa criança passou em 2 centros de saúde e nenhum dos centros de saúde disse que essa criança tinha marcas de maus trato. Mas a equipe do abrigo, que inclusive tem católicos também, mas aquela evangélica, vai visitar a família na favela, só chega na porta do barraco. Adriano, o barraco fica ali perto da Rua Nova. É um lugar que o lixo fica na encosta do morro e não dá nem para tirar, porque senão os barracos que estão em cima caem. E faz um parecer dizendo que essa criança é filha de uma relação extraconjugal e que realmente a família vive numa situação de pobreza tal que não tem condições de cuidar. A avó, sob a nossa orientação, e a mãe vai conversar com a equipe técnica do Poder Judiciário e assistente social, insiste em falar para a mãe e a avó. Vocês não acham que se ela for criada para uma família que tem condições, vai ter um melhor futuro? Insistindo na adoção. E o Estatuto diz que tem que esgotar todas as possibilidades. Tem um artigo no Estatuto, que é o 23, que diz a situação de pobreza não pode ser condição para retirar ninguém de ninguém. É preciso, se essa família não tem condições, promover as condições, não retirar. Bom, essa proposta de lei que está diz que em 15 dias, se a criança for levada para uma instituição assim, ela já pode entrar na lista de adoção. 30 dias pode começar o processo. Isso é grave, gente. Porque se não tivesse o centro de defesa lá em Sapopemba, essa mãe não teria essa informação, não teria quem a acompanhasse, porque para ela chegar ao fórum, não é que você chega e já vai conversando com alguém. Você marcou, cadê todos os seus documentos? Você tem um tempo de defesa. Quando abre um processo, chega alguma coisa para você, você tem de 10 a 15 dias para um advogado entrar com pedido. Então, e quem vai ser esse advogado? E, geralmente, a Defensoria Pública não é o defensor que atende o povo em nenhum lugar. A Paraíba, por exemplo, nunca nem teve concurso para a Defensoria Pública. E vejam,
São estagiários que podem ter a maior boa vontade, tem mesmo, mas às vezes não tem conhecimento de vida para poder saber dar uma orientação. Entendeu? Então, é muito sério. Isso faz parte do genocídio, porque o genocídio não é só a morte física. Tem outras mortes. Tem outras mortes. Então, vamos ficar atentos se a gente quer superar a violência. O rebaixamento da maioridade. Eu fui ouvidora de polícia no estado da Paraíba, trabalhei muito com o tema da violência direta, porque, por exemplo, nos bairros de periferia, o Estado é escola, pouco centro de saúde e muita polícia para controlar os corpos. O caso do Alex, que faz 2 anos, dia de Nossa Senhora Aparecida, um rapaz lindo, 29 anos, vinha do trabalho à 1h da manhã, ele é morto com um tiro na nuca. A polícia quis registrar o caso como se fosse... passou uma moto antes e disse que ele foi atropelado. Eles tentaram tirar a bala com a luva. E aqui todo respeito aos bons policiais. Todo respeito. Né? A gente, quando fala dessa violência, nós estamos falando das instituições. Tá? Não vamos confundir. Claro que as pessoas têm suas responsabilidades. Mas uma instituição que tem uma população, que são os policiais, que a profissão é trabalhar direto com a violência direta, não tem política de cuidar de quem cuida, é muito sério. Eu não posso responsabilizar só o indivíduo, né? Então, nós estamos falando de instituições. Feita aí essa observação, o que eu quero dizer é, conseguimos demonstrar que o Alex foi executado pelos policiais. E dizia assim, mas estava na hora errada, um lugar errado. Gente, quem aqui já foi em agência bancária por alguma coisa? Já foram? Quando a gente chega lá, não tem ninguém rapando, varrendo. Porque essas limpezas, minha mãe foi faxineira há muitos anos, ela é feita ou depois do expediente, ou de madrugada. Para quando começa o expediente, o lugar já está limpo. A nossa população sai de casa de madrugada e muitas vezes chega de madrugada, às vezes é até perua, carros da empresa privada lá, que faz a terciarizada, que leva o pessoal até um determinado ponto do bairro e depois ela acaba de chegar em suas casas. É assim que acontece, não é só em São Paulo, não. É no Ceará, é em São Luís, é em Salvador. Então, não tem lugar errado, horário errado, né? As pessoas precisam, por isso que a gente falava da diversidade. Como é que a gente acolhe essas pessoas? Como é que a gente cuida disso? E aí, olha, para conseguir... E ele tinha feito muitos pipas para distribuir dia 12 de outubro para as crianças. Feliz que ia distribuir. Ele não pôde mais distribuir, porque ele foi morto. Né? Então, o genocídio é muito sério. Toda a comunidade ficou muito triste. A tristeza subtrai nossa energia positiva. Então, a gente precisa levar isso muito a sério. Muito a sério. Nós estamos falando de mais de 30 mil. E vamos combinar. Que aí, ontem, o Beuzo insistia, a gravidez precoce. A gravidez precoce, a maternidade, a paternidade precoce, são para adolescentes que a perspectiva de vida é a própria existência material ali e agora. Porque para os adolescentes e jovens que podem ter boa educação, que têm perspectiva de sair e conhecer outras coisas, a gravidez, ela chega na vida adulta, né? Não estamos falando de maioria, tem suas exceções, mas a maioria é esta. Então, quer dizer, se a gente quer falar dessa violência, precisa a gente pensar assim, o que está provocando? E por que eu trouxe essa questão da sexualidade? Porque a garotada, os meninos, que é quem mais morre no genocídio, não paga a pensão alimentícia. Mas quando o bebê nasce, pega aquele garoto e sai todo orgulhoso. Minha menina, ó. Meu menino, ó. Entendeu? Tem afeto, gente, tem afeto. Tem relação íntima ali, sabe? Naqueles poucos momentos existem. Aí esse corpo desaparece. E a conta muitas vezes é para Deus. Foi papai do céu que levou. Pelo amor de Deus, né? Fala sério. Então, vejam, essa criança tem uma ausência. Ninguém está falando desse luto que hoje é coletivo.
Eu tenho um pedido, falei, Padre Bozo, vamos conversar com os professores dessa casa, alguém tem que puxar essa conversa. Precisa falar desse luto não falado, não vivido, não processado. Porque esse garoto, essa garota vai chegar na adolescência e vai viver, vai ter atitudes, reflexos lá de trás, que na consciência presente já não sabe no que está ligado, mas está ligado a um luto não vivido, a uma retirada brusca. Então, é isso que a gente quer chamar atenção, para a gente discutir. Então, pensar em rebaixar a maioridade penal é um erro. É um erro porque não é verdade que não acontece nada com o adolescente. Acontece se a lei for aplicada seriamente. Tá? Depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Mas vamos conhecer mais os argumentos de quem é contra esse rebaixamento da maioridade penal. Vamos conhecer esse estatuto da adoção, porque às vezes as pessoas fazem de bom coração, sem conhecer as estruturas e as causas, e está trabalhando a favor do sistema opressor e genocida. Eu vou terminar aqui para a gente abrir para o diálogo. Pode ser? Porque vocês já viram que eu tenho muitas histórias, e é o seguinte, se deixar eu vou. Então, se alguém já tiver feito por escrito, pode trazer. Enquanto traz, eu só queria falar assim, no plano concreto, como é que a gente vem trabalhando para superar essa violência? O Frei Carlinhos dizia, a mística, né? E a atuação, a formação política é verdade. Porque muitos perguntam, nossa, Valdênia, você já está, né, assim, tipo 51, boa ideia. E nunca saiu. Eu vou falar para vocês. Eu dou graças aqui ao apostolado da oração, porque, ó, na boa, eu respeito um pouquinho só os carismáticos, mas... esse papo que teologia da libertação não reza é mentira, porque o que me salvou quando eu tive arma na cabeça, roleta russa e outras coisas, foi a minha fé, a minha mística, é rezar os meus terços, é meu mantra, sabe? Quando eu estou esgotada, querendo força de onde não existe. Então, acho que a gente tem que cuidar dos espaços de fé, de mística, da espiritualidade, o tempo todo. Foi ali que eu aprendi a me comportar ao lado de uma mãe que tem que levar o caixão do seu filho para enterrar, sabe? Da mãe, da mãe humilhada na fila da cadeia. Então, foi aí que eu aprendi, não foi no banco da universidade. E lá em Sapopemba, a gente criou o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, e nós dividíamos, em 89, e nós dividíamos a sala com o pessoal dos alcoólatras anônimos, porque não tinha espaço. E a gente usava em algumas horas e eles em outras horas. Nos eram 4 pessoas, eu, Isabel, Manuel, Sueli, que éramos voluntários seminaristas combonianos. E como é que a gente fazia? Gente, quando a gente quer, insisto, tem que ir ao encontro. Tem adolescentes, nossa, a gente diz, se a maior parte das meninas, das famílias tem meninas, onde é que estão as meninas? Porque os meninos aparecem, porque eles vão para o roubo. Então, como é uma sociedade que valoriza o patrimônio, esse tipo de sujeito aparece, porque atingiu o patrimônio. Mas as meninas que eram levadas para casa de famílias e acabavam sendo levadas para a prostituição, essas não apareciam. Então, a gente começou a ir em busca dessas meninas. E a gente descobriu que precisava de uma casa que acolhesse as meninas que queriam sair da rua da prostituição. Aí conseguimos uma casa na Marra. Na época, Dom Luciano era bispo, a Unicef estava em campanha, e estava lá freiras. Era uma campanha... Isso era 86, 87 veio a campanha da fraternidade. Em 87, a gente quis abrir a casa, não tinha recurso, e aí a gente diz, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, todo mundo chegando, bem coradinho, tal, mas não tem espaço. Porque qual era o problema? As poucas casas que tinham, às vezes eram religiosas, mas aí a crueldade também. Tinha coisa boa e crueldade, porque assim, agora já não podia mais usar roupa curta, agora não podia mais nem fumar o cigarro, agora tinha que pentear o cabelo assim. Tem uma psicanalista, Senise, que ela dizia, ela foi secretária na cidade de Campina, que ela dizia,
chamou a equipe dela para dizer, gente, eu vou fazer bem rápido, que eu já estou atrasada, bem rapidinho. 4 pessoas aqui. Vem cá, uma, já tem pergunta. Vem rapidinho. Só para a gente ir para as perguntas, porque depois tem coisa. Bem rapidinho, 30 segundos. Bem rápido. A gente fala muito do genocídio, aparece muito nos documentários o Holocausto, né? Que matou milhões, mas o nosso matou bem mais. Mas eu pego esse caso porque muita gente aqui assistiu Lista de Schindler ou A Vida é Bela, não é? A entrada do campo de concentração, qual é a perversidade desses mecanismos? Que se a gente pensar exatamente o que a gente vive, para a gente entender a história de, como diz o Luciano, no que eu posso servir. Porque no que eu posso servir é o que o outro precisa da gente. O que fizeram lá? Vai ficar aqui de frente para o público, que eu sou bonita, mas eles podem olhar vocês. Primeira coisa que, dos filmes, documentários que a gente assiste, e do genocídio do povo negro indígena, tiraram os seus bens materiais. Não foi? Já morre, senta aí. Depois, não bastou, separaram as famílias. Morre aí, está sem família. Tiraram os nomes das pessoas, elas viram número. E a gente tem que ficar esperta, porque a sociedade hoje também nos tira o nome. O nome que é pensado com carinho. Ninguém recebeu o nome de uma pessoa que não era querida. Ou era um artista, ou porque era bonita, ou porque foi boa, ou porque ajudou. Mas agora a gente é. Qual é o seu número de prontuário? Qual a tua senha? Então, atenção. Eu primeiro sou Valdênia, depois eu dou a minha matrícula, porque senão até isso nos tiram. Mas tiraram os nomes. Dançou. Aí eu preciso de mais um. Tiraram a roupa. Né? Botaram o uniforme. Não, precisa tirar não. Preciso mais um só. Preciso de mais um. Depois que tiraram, é assim que vão fazendo, gente. Só vocês fazerem memória e pensar no nosso povo no dia a dia. Bota o uniforme para a gente não identificar mais. Aqui, então, as empregadas, tudo usa uniforme, porque a nossa força está no nosso corpo. Bota o uniforme para não lembrar de onde a gente vem. Tá? Depois que tiraram também isso, você vê, cabelo, a gente enrola, lisa, faz chapinha, não sei o quê, mas até os meninos que passam a maquininha tem um jeito. Mas para ir tirando a identidade, a história, vão tirando as coisas, porque até os pertences, a gente compra aquilo que a gente gosta, que se identifica, né? Vão tirando, passa a máquina zero, né? Não basta. Então, a Senise diz, o que resta é o cheiro da pessoa. Pelo cheiro do cocô da criança, você sabe se ela está boa, se ela está com o quê, não sei o quê. Se o cheiro da pessoa, se é de trabalho, ou se é de dia sem tomar banho, se é de usar droga. Depende do cheiro, se a pessoa está feliz, né? Tem dia que a gente abraça assim, tem dia que a gente abraça assim, depende do cheiro, né? Pois é. Cheiro é o último recurso da pessoa. E o que fazem? Tiraram também, porque passam nas chuveiradas, tem que tomar banho. Né? Então, vejam, é muito perverso. Então, assim, acaba que a gente... contei tudo isso para falar da Casa das Meninas. Então, muitas meninas que queriam ser dela vieram para aquela casa, que depois virou o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sapopemba. E, vejam, sem recursos. Então, cuidado, porque o sistema tem falado, nós precisamos dos recursos, mas presta atenção nas perversidades. As palavras têm força. Hoje, os melhores que nós tínhamos de liderança, nós montamos os trabalhos, dissemos como era para fazer, fizemos convênios, e agora os melhores são as pessoas, são os coordenadores dos projetos, que estão chamando de gerente. E os nossos profissionais estão chamando de técnico. Parece que agora o educador conserta micro-ondas, computador. Porque educador tem uma concepção muito forte. Então, mudar educador para técnico é uma armadilha do sistema. Dizer que é gerente, não mais coordenador, que é uma relação horizontal e circular, também tem uma diferença muito grande. Então, vejam, tem muitas armadilhas nesse sistema. E nós precisamos ficar atentos. Em Sapopemba, né, Adri? A gente sempre lá. E Adriano palpa toda a obra.
Então, essa menina Sofia, a gente dizia, por que que o pessoal do fórum, do abrigo do Conselho Tutelar, não foi lá e dizer, nossa, essa criança está com coceira, não é maus trato. Vamos fazer uma ação para a prefeitura vir tirar o lixo daqui. Para a saúde fazer um trabalho coletivo aqui. Essa seria a ação. E não mandar uma criança... E ela ia para adoção porque é branquinha e menina. Porque se fosse negra, com certeza não é. E é isso que a gente tem falado, que o problema desse acúmulo da adoção nas instituições não é por conta do processo, porque o processo hoje, se quiser, o sistema judiciário, ele pode ser célere. Tá? Quem está lá são crianças negras e grupos de irmãos. Então, o que está por trás não é o tempo do processo, mas é o preconceito. É o tipo de escolhas que se fazem. Por que que, então, a lei não se reduziu à proposta em dizer vamos financiar famílias que querem os grupos de irmãos? Porque tem muitas famílias que querem. Eu até fiz um artigo que eu escrevo para a revista Família Cristã, já fazendo uma propagandinha, tem uma coluna lá de Direitos Humanos. Sobre esse tema, conversem, porque às vezes a gente querendo ajudar faz o sistema. Podem ressuscitar que eu vou responder essa pergunta. Vamos lá. Ressuscita, tia. Obrigada. Eu tenho só 20 minutos, não é? Eu ressuscito. Quando você lê, uma pessoa vai falar. Então, lê calmamente. Perfeito, ótimo. 1, 2, 3. Chico. Não, Chico. Chico Chapéu está aí, que vai contar um caos para nós. Acho que é bom, né? Eu não vou dar conta, porque nós temos só 20 minutos. Alô? Posso contar um caos? Ai, Já que nós estamos nesse clima, eu lembrei de um caos. Então conta que adoro um caos. Vou contar o caos. Você sabe a diferença do papo para o saco? Sabe, não? Então presta atenção para você saber. Eu já um cabra taludo, ainda meio bunda mole, já em té de barba e tudo, mas frouxo que só um fole. Tinha um medo danado de mulher que parecia um jacu. Parece interno ser verdade, mas já ficando careca, eu não usava cueca nem com dia para a cidade. Só depois comecei a namorar com Benedita, fui na cidade, comprei uns 15 metros de chita. E mandei a véia loura transformar tudo em ciloura. Não para modo de fazer besteira, é que às vezes o namorado precisa sair armado e a cueca esconde um pouco. Fui no domingo cedinho para a casa da namorada, porém no meio do caminho precisei fazer parada de modo de passar um telegrama. Corri para trás da moita, lá dentro do matagal, porém para a cueca não sujar eu tive que tirar e despendurar num galho de pau. O serviço terminado, novamente eu me vesti, para não ser acostumado, da cueca eu me esqueci. Montei no jegue apressado, quando de pano rasgado, um estalo eu escutei, eita cueca farsa. Mas vocês não vão acreditar. Foi a casa que rasgou mais de pau no meio. Senti um vento gelado bem na porta da cozinha, pensando que se rasgado a cueca era quentinha. Saí com os badalhos de fora, balancei as esporas na barriga do jumento. Quando eu cheguei, Benedita, mas sua mãe expedita, me ofereceram um tamborete. Só deu tempo de eu sentar para o badalho passar para o buraco do diacho. Eu de perna cruzada, sem estar sabendo de nada, e o diabo do tamborete com os badalhos pendurados. Quando a véia deu... Nesse dia do tamborete, a véia tinha tratado de um galo que de porrete o véia tinha matado. Quando a véia deu fé, disse, minha filha do céu, valei-me São Gonçalo, nós lavamos um tamborete na carreira, valei-me São Gonçalo, está lá o papo do galo, lá pregado no tamborete. Vai conversando com o rapaz, para modo dele entreter, que eu vou aqui por detrás ver o que eu posso fazer. Foi quando chegou Benedito, com umas conversas bonitas, umas prosas, uns arrodeios. Foi quando eu senti, patrão, lá embaixo, um puxão, que eu fui no céu e voltei. A velha ficou puxando com a força da mulher. Benedita conversando, eu franzindo a testa, me dei logo a suar, com vontade de gritar. De chorar também me deu vontade. Benedita tapeando, me espiando, e a velha lá puxando.
E disse a velha resmungando, no papo não tem nadinha. Só estou notando 2 ovos de galinha. Epa, um galo comendo ovo? Vou ter que contar para o povo. Puxou de uma faca peixeira que eu dei um pinote, passei por riba do pote, saí na carreira. Botei o pé na estrada e saí comigo dizendo, enquanto vida eu tiver, vou me lembrar dessa mulher. Não me esqueço nunca mais. E para sentar num tamborete, mesmo as caças estando inteiras, mesmo assim eu passo a mão por de trás. Você vai almoçar comigo para contar, hein, que eu quero ouvir. Gente, então, 10h14. 10h30 a gente tem que acabar, não é isso? E eu preciso, então, eu tenho 10 minutos, porque eu quero terminar com um clipezinho, tá? De 4 minutos. Pode ser? Então, conforme a dinâmica, o que eu não der conta aqui, eu depois mando por escrito, não é isso? Então, e aí, internautas, tudo bem? Nós estamos ligados em vocês, hein? Yes! Claro, né? Não salve. Só dizer aqui, fiquei contente, estava vendo ontem, Papa Francisco vai estar no Peru dia 17, 18, 19, vai uma delegação, né, indígena para lá também, porque ele muito sério, porque, como eu dizia para o Carlos, nós somos todos irmãos e irmãs, mas não somos todos aliados, por isso é que ele não veio no Brasil, depois que estourou a crise, né? Então, isso é uma atitude política evangélica. Porque o fato, das vezes, de dizer assim, somos todos irmãos, e cair na ingenuidade, somos todos aliados, isso é mentira. Isso vai contra o que Jesus fez por todos nós. Jesus justamente se entregou, se encarnou, porque não tinha essa fraternidade mútua. Não tem. Isso não. Então, é preciso identificar bem quem são os irmãos e irmãs aliadas e vamos lá. E é por isso que no texto que eu disponibilizei sobre o encontro de hoje, eu falo, é preciso reviver as nossas sabedorias e, como eu disse, ganhar a classe média que viajou na maionese e boa parte dela está com ódio das pessoas que vivem em situação de pobreza, né? Ganhar para que juntos a gente supere essas estruturas genocidas, né? Mas as perguntas, é uma que veio ontem, de dizer assim, da questão, como mudar esses direitos humanos é só para bandidos. Gente, é a presença e é o trabalho no cotidiano. Quando comecei, eu nem sabia que eu era defensor de direitos humanos, o povo é que vai identificando a gente. Eu estou falando da Casa das Meninas, na década, final de 80, começo de 90, vocês se lembram? Eu tinha estourado HIV. Ninguém sabia como pegava. E quem trocava as meninas quando elas faleciam eram eu mesma, que limpava, colocava no caixão, etc., porque nem o pessoal queria fazer isso, né? E aí o que aconteceu? Para o bem e para o mal, pegou todas as classes. E as pessoas das ruas de asfalto, lá na região de Sapopemba, não tinham com quem trocar seus sofrimentos. E me procuravam. E aí, dizia, isso é direito humano, né? Eu nem falava. Ia acontecendo. Não se preocupe muito em dizer, isso daqui não é ou é. Vai fazendo, é a sua prática, é o seu comportamento, as suas atitudes, é quem vai ajudar a esclarecer o que é e o que não é. Né? E problematizando, devolve as perguntas para as pessoas. E é muito comum nós que temos uma postura, como nós temos, que nas festinhas de família sempre sobra alguma coisa para nós. Sempre sobra. Respirem, conta até 10. Se perceber que a pessoa não está pronta para escutar, inventa que quer fazer xixi, dá um perdido e volta a curtir a festa. No momento que você percebe, conta algum caso concreto, não vem com conceitos, não. Fala de algum caso curto, concreto, de preferência numa prosa assim simpática, que a gente vai desconstruindo isso, viu?
Então, sem muito receio, né? Nem Jesus deu conta do negócio, mas a gente pode ir desconstruindo desta forma, né? E a gente sempre tem como convidar essas pessoas, que muitas pessoas, gente, não tiveram oportunidade de vivenciar experiências concretas com outras pessoas. Então, se você convida, vamos visitar alguém que está precisando, de repente, aquela situação é quem vai ajudar a pessoa a entender do que nós estamos falando. Muitas vezes tem gente que conseguiu se estabilizar um pouco, que não sabe mais como entrar dentro de uma favela. Tem medo de entrar na favela, relaxa. Se tem um lugar que você está seguro, é dentro da favela. Não interessa problemas dentro da favela. Nem o pessoal que está mais envolvido quer problema, porque é da polícia. Tá? Agora, claro, né? Você, então, relaxa. Agora, precisa chegar. Porque o Padre Júlio me ensinou uma coisa muito importante. Não confunda a situação de exclusão com a pessoa. Esse foi o ensinamento que eu carrego sempre. Porque a gente olha uma pessoa em situação de pobreza e acha que ela é pobre. Não. Pobre é a situação circunstancial que ela está vivendo. Ali tem muita riqueza. Se elas não tivessem tanto saber e fossem pessoas de autoconfiança, ela não estava lavando cueca desse povo imundo que vive aí nessa elite, né? Cuidando dos seus bebês. Cuidando dos... Quem são as babás que andam nas avenidas, nas beiras de praias com os carrinhos, no litoral nordeste, nas capitais do norte, na Higienópolis de São Paulo? São as nossas negras, nossas mulheres. Ou dentro da igreja. Ou dentro da igreja. Está aí, né? Então, vamos levando para conhecer, porque é isso que vai. A juventude, se tem esperança, a juventude sonha. Gente, nós estamos com uma rede, que chama Rede de Proteção e Resistência, que criamos juntando um coletivo de várias periferias da cidade de São Paulo e de outras cidades. Tem gente de São Carlos, Mauá, Diadema, enfim. Que é para enfrentar a questão do genocídio, trocando expertises populares. Nós temos feito muitos sarais nas periferias, o Adriano, que ama a cultura, né, vive motivando. Gente, se vocês verem, eu estava com a Receio, nós fizemos um sarau em Sapopemba, em um bairro que ele tem muitas moradias de policiais. Eu falei, e a polícia, qualquer coisa que você fala, estão levando os meninos presos. Se vocês verem, ouvissem, as disputas de rimas que estão fazendo, com poesia, é um negócio maravilhoso, me arrepia. O conteúdo das letras, e eles diziam, você, policial, é trabalhador como nós, é explorado como nós, se liga, não sirva ao sistema, sirva ao seu povo. Tem umas coisas acontecendo, agora a gente tem que sair de casa, né? Tem que sair dos horários comerciais. Entenderam? Essa é a pegada, porque tem uma garotada sonhando muito. Aumentou aqui a condução, é a juventude que foi para a rua. A juventude está fazendo acontecer, mas não interessa para a mídia divulgar. Então, está acontecendo muita coisa bonita, muita coisa. A juventude criou até o PCC, para dar conta das famílias irem visitar eles lá, 10 horas de viagem, porque o Estado não dava ônibus. Não estou falando que é bom, eu estou dizendo que tem criatividade para tudo. Se nós aqui, que estamos nessa formação, sairmos da zona de conforto e formos, junto com a juventude, conhecer, a gente vai poder ajudá-los, ou pelo menos apoiar criatividades positivas, né? O desafio está muito mais para nós do que para eles, porque estão anos-luz de nós. Tá? Moro num bairro... enquanto alguns têm jet ski e outros em situação, né, de despejo, a questão da desigualdade. Agora, gente, eu não sei, eu vou falar da minha experiência, porque todo dia eu peço ao Divino Espírito Santo para me ajudar, porque a tentação é muito grande. Da gente, essa ideia de falar assim, eu vou estudar, pego um diploma, eu sou classe média. Muitos jovens negros, inclusive, se suicidaram, porque, por exemplo, tem faculdades... A USP nunca aceitou cotas, por exemplo. Não tem coisa pior que a indiferença. Eu sou advogada. E muitas vezes peguei casos em que o marido dizia, tem tudo em casa,
Tem casa, tem carro, não deixa faltar nada. Mas um dos elementos que dá direito ao divórcio é o abandono moral, que seria o cuidado, né? Não tem coisa mais doída que a indiferença. Não tem coisa pior que você. É da nossa natureza ser social, se relacionar, né? Então, vejam, nem sei por que eu falei isso. Tem essas coisas. Por que eu estava dizendo? Da desigualdade, isso. Porque o quê? Eu estava falando, a gente estuda e vai. Porque os jovens foram para algumas universidades, como a Mackenzie, e era visto como alguém estranho. E é muito ruim. E eu estava pensando muito, tenho refletido muito sobre o genocídio, e dizia, talvez um dos nossos problemas é que a gente se preocupa muito com a nossa educação popular, mas a gente não tem cuidado da educação dos brancos, da classe média e alta. Porque, veja, eu fico pensando, a minha mãe negra, que teve que se embranquecer para ser menos rejeitada. E ela tem falas racistas, preconceituosas, e eu tenho paciência, porque eu sei de onde é que ela vem. Minas Gerais é muito conservador também, né? Somos mineiros. E eu digo, se ela soubesse que a elite branca construiu seu patrimônio em cima da mentira, da falsidade, do roubo, eu sinto uma profunda vergonha alheia quando eu olho essa elite. Eu sinto uma profunda vergonha alheia quando eu vejo jovens aqui da PUC estudante com as roupas de marca, usando calça que custa R$1.000, tênis que custa não sei quanto, se achando. A gente precisa fazer uma educação para eles entenderem de onde vem esse patrimônio. Eu sinto uma profunda vergonha alheia quando eu vejo, sabe, os colegas, essas pessoas do sistema de justiça achando que é mais que os outros. Vejam bem, como é seu nome? Chico, se levante, por favor. O Chico é o salário mínimo, R$256, é isso que tá? Vem cá. Um juiz ou promotor ou um deputado federal, um defensor público, ganha como mínimo 25 mil, mais auxílio moradia, dá pelo menos mínimo 30 mil. Eu preciso 31 pessoas para formar o salário dessa autoridade. Bem rápido, se levanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Veja, geralmente o juiz casa com promotora, está sempre por ali. Então, isso dobraria. Mas vamos pegar de uma só pessoa. É possível. Não, você afasta, que você não está nesse bolo. Você está no salário mínimo. Gente, vocês acham de verdade que uma renda per capita, essa renda per capita, entende o que fala aquele ser humano ali? E estão percebendo? Pode sentar. Eu sinto vergonha alheia. Então, a desigualdade, ela é perversa. Agora, a gente precisa reverter o jogo. Nós precisamos também ter coragem de dizer, hello. Eu estava vindo aqui no primeiro dia do curso e uma menina branca advogada falava assim, eu queria, ela insatisfeita com o trabalho, que trabalha no escritório de advogado com mais de 300 advogados, e ela dizia, eu quero mesmo que eles saiam na imprensa. Eu queria ser como porteiro do meu prédio. Ganha seu salário e não precisa se preocupar. Eu olhei para ela e disse, olha, pergunte a ele, porque talvez a formação que ele tem menos chance de pleitear trabalho, e está torcendo para não perder esse emprego, porque tem que sustentar a família com o salário mínimo que o seu condomínio paga. Né? Foi tranquilo, assim. Eu falei, porque eu estou indo para um curso assim e tal. Então, gente, nós precisamos começar a devolver as coisas. E a gente vai com o povo para o fora, o povo põe a roupa de casamento, quando entra... Não, o juiz ali, ele não é Deus, até porque Deus é misericordioso, eles não são. Nós precisamos falar dessa vergonha alheia.
Né? Foram eles que tiraram. É como se nós continuamos acreditando que somos culpados pela situação de pobreza em que a gente vive. Não, não, não. Então, nós precisamos reverter isso, tá? Mas como o meu tempo esgotou, eu vou terminar, eu vou responder as outras. Quem quiser conhecer um dia, tiver mais tempo, quiser em Sapopemba conhecer as nossas atividades, estão super convidados. Quem na Paraíba quiser conhecer o trabalho da ACAD, vai conhecer um trabalho muito legal com as comunidades quilombolas e por aí todo. E para o próximo curso de verão, a gente até pode pensar um dia para conhecer, né? Eu sei que o Frei Carlinhos vai comigo em Sapopemba, porque ele disse que queria se lançar, então já está amarrado. Tá? E queria agradecer, mas vamos só terminar com esse clipe, mas assistam inteiro, senão não vão entender a mensagem do Gabriel Pensador. Eu vou pedir que ninguém saia, que tem uma série de avisos importantes para logo agora. Eu vou ficar aqui, porque eu vou ganhar uma sacolinha depois. Matei o presidente. Matei o presidente. Matei o presidente. Matei o presidente. Eu não matei nem vou matar literalmente o presidente.
gente. Mas se todos os corruptos morressem de repente, ia ser tudo diferente. Ia sobrar tanto dinheiro que andaríamos nas ruas sem temer o tempo inteiro. Seu pai não ia ser assaltado, seu filho não ia virar ladrão. Sua mãe não ia morrer na fila do hospital, seu primo não ia se matar no Natal. Seu professor não ia lecionar sem esperança. Se somos liderança, precisamos, pelo menos, conseguir se reunir com os nossos grupos e liderar, né? Positivamente, numa relação horizontal. Vamos botar essa liderança para conversar e sair dessa passividade. Valeu. Fora Temer! Bom, a gente precisa agradecer muito, muito, muito a Valdênia, né? Por trazer da experiência de vida e do compromisso o que ela trouxe para nós como compromisso nosso com essa campanha da fraternidade de superação da violência. Valdênia, você foi maravilhosa, muito obrigado. E deixa eu falar uma coisinha. Pode ser que alguém tenha precisado de uma folhinha de papel. Eu deixei todos os avisos em cima daquela cadeira ali em cima e alguém pegou a folhinha de papel. Então, se alguém pegou essa folhinha, por favor, me devolva para eu poder dar os avisos, né? Tá bom. Enquanto isso, eu vou dando os avisos que eu me lembro, mas os números das salas eu não me lembro. Obrigado a você que acompanhou a palestra hoje de manhã pelas redes sociais. E a gente convida você a continuar ligado aí, acompanhando toda a programação aqui do curso de verão. E amanhã tem mais. Amanhã nós teremos aqui o Sebastião Gameleira, bispo da Igreja Anglicana, que vai estar falando sobre um tema muito importante, que é a crítica profética ao rei, ao templo e ao império.